Bom dia, bom dia a todos. Com o quórum da nossa sessão deliberativa, eu já passo a palavra à coordenação de plenário para as medidas de sua competência, antes de adentrarmos efetivamente na pauta do dia. Ata da segunda sessão da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 12 dias do mês de fevereiro do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pela procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, TC 11.810/2020, aposentadoria, retirado de pauta. TC 1447/2023, entre outros, totalizando 9 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados por unanimidade pelo registro dos atos. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 918/2023, totalizando 7 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 2900/2017, aposentadoria, e TC 3319/2016, ambos com acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima em horário regimental. Excelência, a coordenação, eu não prestei muita atenção, já peço minhas escusas aqui. Essa pauta é a anterior ou a antes da anterior? Excelências, essa foi uma pauta que foi adiada pela questão de presenças, então, como não tinha o quórum para nós deliberarmos, eu vou aqui submeter a Vossas Excelências aqui, mas pedindo que puxe na lembrança as presenças para que a gente possa aprovar. Eu não sei se a minha assessoria aí teria como verificar. Tinha anterior, antes da anterior, é a penúltima. Eu estava. Será que o Milena, é possível verificar, por gentileza, a presença dos conselheiros há 3 sessões passadas, né, doutora Estela? É isso, né? Isso. A passada foi que estava conseguindo. Sim, a última. Não conseguimos. Foi, Pronto. Tá. Então, Excelências, com esclarecimento da constituição de plenário, a presença do conselheiro Alberto e da conselheira Renata, conselheira Rosa, eu, de qualquer forma, vou colher os votos, a senhora pode deliberar, se dando, né? Aí eu vou aqui, está em discussão, deliberação, a primeira ata lida pela questão de plenário. Como votaria a conselheira Rosa? Presidente, em virtude de não estar presente na sessão, eu me abstenho. Perfeitamente. Como votaria a conselheira Renata? De acordo, senhor presidente. Como votaria a conselheira Alberto? Também de acordo, senhor presidente. Eu estava de acordo, aprovada. Por favor, a próxima pauta. Obrigado. Da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 12 dias do mês de março do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque e conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, este convocado. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pela procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, contudo, sua aprovação ficou adiada para a próxima sessão. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 677
6777 de 2018, entre outros, totalizando 39 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 11236 de 2019, entre outros, totalizando 126 processos que tratam de aposentadoria, pensão e atos de admissão, todos com acórdãos aprovados. E TC 13336 2022, entre outros, totalizando 3 processos que tratam de aposentadoria retirados de pauta. Em sua relatoria, o excelentíssimo senhor presidente informou o adiamento da pauta da conselheira Renata Calheiros para a próxima sessão. Encerrada a ordem do dia, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Excelências, em discussão essa pauta na coordenação de plenário, discussão e deliberação. Como votaria a conselheira Rosa? De acordo, presidente. Como votaria a conselheira Renata? Senhor presidente, eu não estava presente em função de um compromisso junto à Escola Nacional de Administração Pública. Perfeitamente, excelência. Encaminhado um ofício à presidência da Câmara. Como votaria a conselheira Roberto? O presidente também não estava, porque eu estava participando do encontro nacional do MMDTC em João Pessoa. Então, também estou de acordo, está aprovada a ata. Mais alguma manifestação? Não. Então, excelência, antes de adentrarmos da ordem do dia, está franqueada a palavra a vossas excelências. Não tendo quem queira fazer uso, a conselheira Rosa para a sua relatoria. Passamos com a palavra. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhora representante do Ministério Público junto a esta Câmara, tenho a relatar, presidente, 15 processos e como nos posicionamos está no ofício que foi encaminhado ao gabinete de vossas excelências no dia 2, o ofício de número 2 de 2025. E dessa forma, sucintamente, nosso posicionamento... Então, mas isso aqui é defeito meu, de audição, viu? Não é do sistema, não. Então, os atos que foram encaminhados através de ofício, com nosso posicionamento, está no mesmo sentido que nós encaminhamos aos gabinetes. E, então, dessa forma, presidente, eu vou apenas fazer a leitura dos nomes dos beneficiados pelos atos de aposentadoria. O processo TC 5603 de 2022, a unidade é o Instituto de Previdência de Maceió, o IPREV, é interessado o senhor Cildo da Silva. O processo TC 8273 de 2022, a unidade é o Instituto de Previdência de Maceió, o IPREV, interessado o senhor Antônio Demétrio de Lima. O TC 8588 de 2018, a unidade é a Prefeitura Municipal de Arapiraca, interessada a senhora Ieda Maria Porto de Lira Gomes. O processo TC 12138 de 2018, a unidade da Prefeitura Municipal de Arapiraca, interessada a senhora Marluce Matias da Silva. O processo TC 12713 de 2021, a unidade do Instituto de Previdência de Maceió, IPREV, interessado o senhor Galba Novais da Costa de Castro Júnior. O processo TC 17088 de 2018, a unidade é a Prefeitura Municipal de Coruripe, interessada a senhora Tânia Maria de Souza Gomes. O processo TC 18683 de 2022, a unidade do Instituto de Previdência de Maceió, interessado o senhor Agerson Feitosa dos Santos. Processo TC 10538 de 2018, a unidade da Prefeitura Municipal de Arapiraca, interessado o senhor José Silvestre de Farias. O processo TC 11565 de 2018, interessada a Prefeitura Municipal de Arapiraca, a unidade é a Prefeitura Municipal de Arapiraca e a interessada a senhora Ivaneide Maria Pereira da Silva.
o processo TC 12707 de 2022, a unidade é o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Junqueiro, e o interessado é a senhora Maria Helena da Silva. O processo TC 13605 de 2018, a unidade é a Prefeitura Municipal de Coruripe, interessada a senhora Ana Lúcia Salles Barbosa. O processo TC 16485 de 2018, a unidade é a Prefeitura Municipal de Coruripe, interessada a senhora Maria das Graças Cessa Bonfim. O processo TC 15198 de 2011 e seus apensos, a unidade é a Prefeitura Municipal de Maribondo, interessada a senhora Marinete Maria dos Santos. O processo TC 409 de 2023, a unidade é o Alagoas Previdência, interessada a senhora Cícera da Silva Nascimento Santos. E o processo TC 11238-2018, a unidade é a Prefeitura Municipal de Arapiraca, interessada a senhora Thelma Tavares Pereira. Presidente, como registrei no início, todos os processos receberam o nosso voto no sentido da concessão das aposentadorias, dos registros, dos atos de concessão de aposentadoria e pensão. Todos também tiveram a manifestação ministerial, que também teve o mesmo posicionamento, ressaltando as divergências em suas manifestações no processo TC 9015 de 2011, que neste nós divergimos. Com a palavra, o órgão ministerial, por gentileza. Bem, dos processos relatados pela conselheira Rosa, a grande maioria deles tem alguns apontamentos, né, manifestações pelo registro, mas alguns referentes a servidores admitidos sem concurso antes da Constituição, em que há aquele pedido de providência junto ao gestor do órgão previdenciário, e uma ressalva feita pelo procurador Ricardo Schneider nos processos de registro tácito pelo tema 445, somente relativo à possibilidade de revisão nos 5 anos posteriores ao registro pelo decurso do tempo, né, em razão de inconstitucionalidade ou de uma falha legal grave. Em relação ao processo 9015-2011, conselheira, eu pediria um esclarecimento, porque, na verdade, esse processo não estaria aqui comigo como um processo de destaque para que eu pudesse fazer alguma consideração. Então, assim, eu não tenho a manifestação do Ministério Público disponível aqui, mas se puder me dar alguns minutos, eu posso consultar no sistema. A seguinte redação, doutora Estela, quanto aos processos TC 8588 de 2018, TC 10538 de 2018, o TC 15565 de 2018, o TC 12138 de 2018, o TC 17088 de 2018, o TC 11238 de 2018, o TC 13605 de 2018, e o 16485 de 2018, o Ministério Público se manifestou pelo registro tácito do ato, diante da incidência do tema 445 do STF, ressalvando entendimento divergente com respaldo no que descreve o artigo 97, parágrafo único da Lei Estadual número 8970 de 2022 e manifestações ministeriais exaradas nos autos do processo TC 9015 de 2011. Certo, não, a minha falta de informação aqui seria sobre o 9015 de 2011. Sim, né? é este. Esse processo
9.015/2011. E nós queremos... Não está na seria o lista? 15.198 de 2011? Porque aqui... Porque esse processo 9.015/2011 não estaria no meu controle aqui da pauta, né? Pode ter sido uma falha, mas pela consulta que eu estou fazendo aqui, ele foi remetido ao Ministério Público agora em janeiro de 2020, já para a ciência da decisão que concedeu o registro. Não, esse daqui. Eu não estou processo. verificando aqui. Presidente, Pois não, Excelência. a nossa assessoria nos fez nos advertiu aqui nesse momento a respeito de que fosse retirado de pauta o processo 15.198 de 2011. Seus apensos, assim. Está retirando de pauta esse retirando processo. de pauta, porque verificamos assim... Porque eu não estou localizando o processo de 2011. No final do relatório, que a conselheira falou que em relação ao processo 9.015/2011 haveria uma divergência em relação à manifestação do Ministério Público. É o que consta no parecer. A gente conseguiu. Na lista não tem um processo. Esse processo não está na lista. Só tem esse processo que é de Então, 2011. E pela consulta que eu fiz, esse processo já teria sido levado a registro. O que é que consta aqui, se me permite a palavra, é que o posicionamento neste processo que foi aprovado na Câmara, ele serve como um precedente para os outros processos. Ele não está na lista mesmo, não. Ele já foi julgado. Aí, me parecer, se não me engano, ele faz um questionamento, ele se refere a esse processo como um precedente, um leading case. Eu achei que o processo estaria sendo colocado... Não, é um leading case. Para ajudar no julgamento. Obrigada pelo esclarecimento. Eu acho que... Perdão, doutora, eu acho que na minha leitura eu não fiz enfim, mas creio que agora foi esclarecido. E com relação ao processo 15.198, nós não fizemos a retirada dele e colocamos ele também para análise da Câmara, mas queremos, mesmo que em momento um pouco tardio, mas nós queremos retirá-lo de pauta, presidente. É o 15.198, tá, para uma releitura. A senhora está retirando Estou retirando de pauta. Tá, então fica consignado a providência da conselheira, por gentileza. Doutora Estela. Bem, eu peço desculpa pelo equívoco, eu realmente compreendi errado, mas foi bom que a gente esclareceu, né? E em relação aos processos que de fato estão sendo relatados, a manifestação do Ministério Público em todos eles, no sentido do registro, apenas com essas considerações específicas que já constam dos pareceres e que foram considerados no voto de Vossa Excelência. Excelências, com os pareceres, né, ministeriais, o processo está em discussão e deliberação e assim eu colho os votos de Vossa Excelência. Como votaria a conselheira Renata, por gentileza? Com a relatora, senhor presidente. Como votaria a conselheira Alberto? A relatora, senhor. Excelência, nesse processo, havendo aquela questão ainda, nulidade processual, caso haja em algum, eu quero apenas consignar o meu entendimento, já sabemos qual é a decisão desta Câmara, e no mérito também acompanhar a conselheira. Então, assim, aprovados os votos da conselheira Rosa. Excelência, com a palavra. Então, presidente, dessa forma, a minha pauta fica esgotada. Perfeitamente. Obrigada. Dando seguimento, com a palavra, a conselheira Renata passou a relatoria, por gentileza. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, doutora Estela, representante do Ministério Público. Eu trago para relatar hoje, são 5 processos que foram adiados da sessão do dia 12 de março, sendo atos de aposentadorias e pensões encaminhadas por meio do ofício 4/2025, onde trago para relatar em bloco. Informo que foram preenchidas as condições necessárias às análises processuais e atendidas as referidas previsões legais. Nesse sentido, voto para registrar os atos de aposentadorias e pensões, cientificar os gestores sobre o teor das deliberações e da necessidade,
nos casos onde couber, de realizar a devida compensação financeira, remeter os autos à origem para guarda e documentação e publicizar a decisão. É como voto, senhor presidente. Não tem problema. Eu acabei aqui me distraindo com a palavra, doutora Estela, por gentileza. Eu apenas reitero as manifestações escritas no sentido do registro, todos os atos. Em sendo assim, excelências, com participação ministerial, os votos da conselheira Renata estão agora em discussão e deliberação. Como votaria a conselheira Rosa? Com a relatora, presidente. Também uma situação anterior em que declinei meu entendimento, no mérito também acompanho a relatora, e aqui deixo de colher o voto do conselheiro Alberto, que ele me alertou aqui, que ficaríamos aí com votos a mais, mas entendo que isso não atrapalha, não lifica a nossa votação anterior nos processos da conselheira Rosa. Então, aprovado. Excelência, com a palavra. Senhor presidente, encerra a pauta por hoje. Perfeitamente. Então, dando a sequência, excelências, eu tenho hoje cerca de 71 processos. Eu trago, primeiramente, doutora Estela, para ver se facilita aqui o nosso trabalho, para discussão e deliberação, 51 atos de benefícios previdenciários, que seriam 38 concessões de aposentadorias, 6 pensões por morte e 7 reservas. Traria também, excelência, 7 atos de admissão de pessoal, cujo tema seria a contratação temporária. Nestes processos, evidentemente, eu estou trazendo para que nós façamos os arquivamentos deles, tendo em vista que já está sanada aquela dúvida do tribunal, a medida a ser tomada, que não são processos que submetem à homologação, ao registro. Trago também 5 contratos para que, como foi visto, ainda que antigos, mas como há parecer ministerial pela regularidade, se fosse a prescrição ou votação aqui, todas seriam decisão de mérito, então eu entendi por homenagear o trabalho do tribunal e do órgão ministerial também. E tem alguns processos que, ao final, vamos conversar, que seriam para retirada de pauta. Alguns deles realmente vão precisar ser retirados, mas outros eu vou submeter ao entendimento de Vossa Excelência, do Ministério Público, da possibilidade de nós relatarmos, porque não haveria prejuízo ao beneficiário e bem menos para a administração pública. Em sendo assim, doutora Estela, eu estou trazendo para homologação, registro e declaração de registro, nos casos em que se aplicar a 445, dos 38 atos de concessão de aposentadoria, dos 6 atos de concessão por morte e dos 7 atos de reforma na forma da comunicação feita a Vossas Excelências. Qualquer destaque, qualquer dúvida, eu estarei aqui à disposição para tentar saná-las. Então, Excelência, tendo em vista que esses processos, eles entraram no tribunal, tiveram o tratamento posto pela legislação, pelas normas internas, inclusive, e que tais atos concessórios, eles atenderam aquilo em que se aplicar a legislação à época, eu trago o voto para que nós façamos as devidas homologações ou declaração de homologações nos termos do tema 445 do STF. E naqueles em que aqui nós tenhamos constatado aquela nulidade processual, o doutor Estela também fica consignado a minha posição a respeito. Sei que ela é única, mas nem minoritária, é única. Então, superado no mérito, eu trago para os devidos
registros ou declarações de registros. A minha assessoria, se tiver nesses processos todos alguma situação especial em que eu deva destacar para dar aqui a mais ampla publicidade, por gentileza, me auxilie. De qualquer forma, a palavra à doutora Estela. De uma forma geral, os atos têm manifestação do Ministério Público no sentido do registro, né? Tem apenas 6 processos que se referem a servidores admitidos sem concurso antes da Constituição, em que é feito aquele pedido de providência já de praxe nos pareceres. Mas existe um processo que eu gostaria de individualmente que Vossa Excelência verificar se ele está sendo relatado em bloco, porque existe uma manifestação de uma nulidade absoluta, uma vez que a manifestação técnica foi exarada por servidor unicamente com vínculo comissionado. Então, esse é o único processo que tem essa especificidade, que é o processo 14.347/2019. A manifestação do Ministério Público não avança ao mérito porque tem essa nulidade e seria uma situação mais específica por não se tratar unicamente de questionamento sobre o diretor da unidade, mas sobre a manifestação que, de fato, foi... a análise técnica, de fato, foi feita por servidor unicamente detentor de vínculo comissionado. Qual seria o processo? Já, por gentileza, só para eu buscar aqui. 14.347/2019. 14.347. Só um minutinho, excelências. Localizou aí? Tá. De fato, a doutora Estela tem razão. A minha manifestação, em regra, é dentro daquele entendimento, doutora Estela, até ontem, do Tribunal de Contas, em que ele também entendeu que servidores, exclusivamente ocupantes de cargo comissionado, poderiam participar do procedimento finalista do tribunal. Até então eu não tinha esse entendimento, mas ontem, submetida às questões de nulidade processual em virtude de desobediência, tanto a 8655, como também a própria lei do tribunal, o tribunal já vinha com o entendimento de que, participando um servidor estabilizado, estaria idôneo o procedimento, alertando inclusive que nesses aspectos, no contexto geral, a questão já estava judicializada, inclusive em esfera de maior hierarquia, também em esfera de maior hierarquia. Com relação à questão do servidor nitidamente ali ocupante de cargo comissionado, também foi submetido ao pleno ontem e o pleno entendeu que também não seria razoável se refazer o procedimento. Mas, como é uma decisão recente, e meu voto aqui é sempre no sentido de já estar sendo vencido sempre a questão do servidor estabilizado, participando do processo e ou não concluindo a instituição processual como manda a lei. Nesse aspecto, eu faço a minha consignação. Mas aqui, como foi a primeira decisão ontem do pleno, eu sou obrigado, neste processo, a submeter esta situação e, como o Ministério Público aparentemente não avançou no mérito, eu não sei se esse processo, a doutora Estela teria a vontade de se manifestar quanto ao mérito ou de, pelo caso, o processo ser remetido ao órgão ministerial. Mas, de qualquer forma, eu vou preliminarmente fazer essa colheita, aí a gente avança na análise, tá certo? Ok. Excelência, então...
Então, assim, a página. De qualquer forma, em discussão preliminar, que Vossas Excelências entendem, confirmam aquela decisão de ontem do Pleno de ter participado no processo servidor exclusivamente com vínculo comissionado. Nós trouxemos ontem, né, que nós discutíamos porque lá no processo em que nós relatamos, a diferença é que a análise, a condução do processo foi feita pelo um servidor concursado e apenas os encaminhamentos do processo foi feito pelo um comissionado. Então, nós entendemos naquele processo que era apenas uma formalidade, a forma que não tinha sido devidamente seguida, porém, não havia alterado o resultado, o objetivo que o processo buscava tinha sido atingido, embora a forma não tivesse sido a estabelecida. Então, como não houve, inclusive, naquele processo, o próprio Ministério Público não suscitou a nulidade do processo. Né? Então, nós entendemos que poderíamos tomar a decisão no sentido de ter como válidos os atos em virtude desse objetivo alcançado, né? E estava apenas sendo... Conselheira, ontem o tribunal até pensou um pouco antes de decidir. Claro, o contexto. Ontem nós estávamos discutindo contas de prestação de contas, Sim. sobretudo contas de governo. Contas de governo. E sempre que havia alguma alegação de nulidade processual, o tribunal entenderia que, como era contas de governo e de ente municipal, e à frente da diretoria estava um servidor estabilizado. E tinham evoluído e tinha aquela explicação. Como é um servidor estabilizado, a gente também estaria considerando, igualando como se efetivo fosse. E em função disso não haveria anulidade, que a questão estava sendo judicializada. Na situação diferencial, é só para a questão do contexto. Embora não estivesse concluída a instituição processual, ou seja, o envio do processo a determinado setor com aquela situação de aprovação, reprovação, concordância ou não com o texto elaborado. Naquela situação, eu deixei evidente que não tinha sido só isso, tinha sido o servidor com vínculo exclusivamente comissionado, ele tinha participado efetivamente da instrução processual, citando o gestor. E ainda assim o tribunal entendeu que não haveria problema. Aqui a situação é aquela do diretor, parecida realmente com aquela que eu venho consignando. Mas aqui eu estou verificando, de fato, o processo chegou ao nosso gabinete, verificamos essa situação e remetemos à diretoria para que fosse corrigida. Não foi. Mas de fato, consta parecer ministerial nos autos. Eu fiz referência aqui a uma manifestação do Ministério Público, agora em 25 de fevereiro de 2025, né, que considera que a falha não teria sido suprida. Entretanto, diante da discussão, eu abri no sistema o processo, e se nós observarmos, depois do despacho de Vossa Excelência, que determinou o retorno à DIMOP,
sobrevieram novos elementos de instrução, peças 30 e 31, que foram elaborados por agentes de controle externo. Então, após a diligência determinada por Vossa Excelência, houve uma nova manifestação técnica realizada por agente de controle externo, o que não foi considerado nessa última manifestação de 25 de fevereiro do Ministério Público, acredito que por um equívoco, mas consultando agora no sistema o processo, as peças 30 e 31 realizam nova análise técnica e são é subscrita por agentes de controle externo, certo? Então, não subsistiria essa falha mais grave que foi apontada no primeiro momento, havendo apenas a participação do diretor, né, nos encaminhamentos, que seria aquela situação que usualmente vem sido debatida. Perfeito. Né? Então, eu peço desculpas pelo equívoco da manifestação, agora ocorrida em fevereiro de 2025, mas, de fato, houve esse encaminhamento por Vossa Excelência, mas Exatamente. A diretoria corrigiu a falha processual. Nesse aspecto, doutor Estela, tendo feito esse acréscimo, aí vamos adiantar na discussão, Vossa Excelência se sentiria à vontade para emitir ou que seria necessário retirarmos o processo? Não, tendo havido o afastamento da nulidade e havendo uma manifestação anterior do Ministério Público de que o ato concessivo estaria de acordo com a legislação, não vejo necessidade de apontamento ou de retirada do processo. Ok. Obrigada. Sendo assim, esclarecida a dúvida quanto a este único processo, com a discussão e o entendimento ministerial a respeito, os autos estão submetidos à deliberação e votação de Vossas Excelências. Como votaria a conselheira Rosa? Presidente, desta forma, Vossa Excelência também vai, no mérito, acompanhando. Então, de qualquer forma, aquela posição minha ela fica vencida, unicamente vencida. Eu acompanho Vossa Excelência no mérito. Perfeitamente. Gostaria de pedir só que essas circunstâncias referentes ao processo 14.347/2019 fiquem expressamente consignadas na ata, porque a manifestação escrita nos autos ela vai em sentido contrário, né? De modo que se registre em ata que o atendimento à diligência de Vossa Excelência foi verificada no momento da sessão através de consulta ao processo eletrônico. Por gentileza, que fique consignado conforme declinou o órgão ministerial. Como votaria a conselheira Renata? Também eu acompanho. Aprovados. Excelência, por derradeiro não, nós estamos aqui ainda no meio intermediário, eu estou trazendo 7 atos de admissão de pessoal, mas não para homologação e registro, mas sim para o arquivamento e encaminhamento das informações às diretorias competentes para que possam, com elas, né, alimentar algum banco de dados ou algo congênere, a fim de termos elementos de informação para eventuais fiscalizações a respeito, né? Tendo em vista que isso no âmbito da administração pública, ela pode impactar no uso de valores com uma certa, né, envergadura. Então, assim, seriam os processos de número 8993/2018, 16347 de 2017, 8954, 1047, 10.233, 12.043, 11.553, todos de 2023. Então, não tendo que registrar, porque já está com a posição do tribunal a respeito do convencimento que não se trataria de fato de procedimento permitido a homologação ao registro, o meu voto é no sentido que nós façamos os devidos arquivamentos e comunicações aos setores competentes para eventual aparelhamento de banco de dados. A grosso modo, seria isso, esse processo. E assim eu passo a palavra ao órgão ministerial. A manifestação escrita do Ministério Público nesses processos
ela se restringe a levantar para eliminar para definição de competência do TCE, nesses casos de contratações temporárias, o que foi resolvido com a súmula 04. Então, não existe manifestação escrita após o levantamento dessa preliminar. Então, eu peço vênia para ler a manifestação que nós passamos a adotar a partir da súmula 04, a partir do momento em que se verifica a tramitação de processos de contratações temporárias de forma isolada para fins de registro. Trata-se de contratação temporária que recebeu no Tribunal de Contas tramitação afeta ao procedimento de registro de ato pessoal com análise e manifestação da DIMOP sob tal premissa. Ocorre que, conforme súmula 04, o ato de admissão a devida em contratação temporária não mais se submete a registro. Essa mudança de entendimento sobre a competência do TCE em tais casos. Ou seja, conforme o entendimento sedimentado na Corte, tal ato, inicialmente remetido com vistas ao registro, não mais se submete a tal procedimento, devendo ser alvo de fiscalização ordinária de legalidade, como se dá em relação aos demais atos de gestão. O processo individualmente autuado com a finalidade de registrar o ato de admissão, portanto, não mais apresenta utilidade a partir do momento em que o Tribunal de Contas do Estado redefiniu a competência do controle externo diante de situações de contratação por tempo determinado, entendendo o Ministério Público de Contas pelo seu arquivamento. Isso porque a fiscalização ordinária de atos de gestão não comporta essa análise individualizada como ocorre no registro, seja porque o Tribunal de Contas não dispõe de estrutura a abarcar todas as contratações realizadas por todos os seus jurisdicionados, seja porque a detecção de eventuais irregularidades em série de contratação temporária, a exemplo do desvirtuamento de sua finalidade, decorrerá de uma análise sistemática a partir da realidade do conjunto de contratações no ente ou unidade em um determinado período de tempo e não de um único contrato firmado de forma isolada. Portanto, o indispensável controle sobre tais atos de gestão, que não raramente vem a configurar burla à regra constitucional do concurso público, dá-se-á, primeiro, conforme planejamento de fiscalização ordinária no âmbito da diretoria, devendo ser considerados critérios objetivos de relevância e materialidade para a definição dos entes submetidos à auditoria a cada exercício. Por exemplo, entes que no passado realizaram contratações temporárias para funções finalísticas afetas a cargos efetivos, entes que no passado destinaram grande volume de recursos a contratações temporárias, ou entes que realizaram contratações temporárias em volume desproporcional ao número de cargos efetivos, para o que se tornam imprescindíveis dados de contratações dessa natureza já ocorridas que orientem a tomada de decisão. A fiscalização, em um segundo plano, pode ocorrer a partir de processos de representação, autuados em razão de notícias de fato sobre a matéria, quando cumpridos os requisitos de admissibilidade. A informação sobre contratações pretéritas, torna-se claro, não perde a relevância em razão da cessação de seus efeitos financeiros, uma vez que continuam a constituir retrato da realidade de contratações temporárias em cada ente, destinadas a orientar uma matriz de risco para as fiscalizações ordinárias. Entretanto, não mais havendo competência de registro desses atos, os processos individuais autuados com tal fim terão o arquivamento determinado pela própria súmula 4. Enquanto a súmula 3 terá aplicação aos demais atos de admissão que continuam submetidos a registro. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público de Contas. Primeiro, haja vista que não subsiste nos autos ato de admissão a ser submetido a registro, conforme a súmula 04, pelo arquivamento dos autos. E segundo, considerando que a informação sobre contratações temporárias já realizadas tem grande utilidade para o planejamento de fiscalizações futuras, pela determinação de envio dos autos antes de sua destinação final ao arquivo, à diretoria competente, a fim de que esta estabeleça a melhor sistemática de aproveitamento dos dados sobre contratações temporárias em cada ente, vindo a servir como subsídio para a definição de critérios objetivos de relevância e materialidade. Então, essa manifestação passou a ser adotada por nós a partir das discussões que nós tivemos aqui no Pleno, né, com esses encaminhamentos finais pelo arquivamento e antes da destinação ao final ao arquivo, para que a própria diretoria, né, como foi levantado pelo conselheiro Rodrigo, não caberia ao relator determinar a forma como esses dados vão ser armazenados ou sistematizados, antes do arquivo, eles sejam remetidos à diretoria para que se estabeleça a melhor forma de gestão desses dados, que não podem ser simplesmente descartados. Ok. Excelências, então, consignar em ata a leitura do... E também se faça consignação conforme no órgão ministerial. Os processos estão em discussão e deliberação.
Como votaria a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como votaria a conselheira Renata? Também eu acompanho. Excelências, trago 5 processos de ato de gestão em que ou estão sendo julgados pela regularidade ou com regularidade com ressalvas. Embora sejam processos antigos, eu vou até, talvez, inovar no procedimento, talvez sejam os derradeiros que eu traga, porque não teria problema em também fazermos o arquivamento monocrático dele, como já estamos fazendo em outros, utilizando a normativa até agora, 13 de 2022, esperando o mais breve possível estancar esse estoque que temos lá ainda para se utilizar a normativa 13 de 2022. Mas, de qualquer forma, são processos em que seguiu o trâmite correto no tribunal, aportando ao ministerial que se manifestou a respeito, e eu trago também com o fito de que façamos os devidos registros a respeito, atestando as suas regularidades. Seria, assim, a grosso modo, os votos nesse processo. Com a palavra, ministerial, por gentileza. Bem, o Ministério Público se manifestou em todos os processos, né? Tem hipótese de convênios e de contratos, no sentido da regularidade, não havendo qualquer apontamento. Os processos de excelência estão em discussão e deliberação. Como votaria a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Votaria a conselheira Renata? Acompanho Vossa Excelência. Aprovados. Excelências, agora eu tenho aqui 8 processos que seriam objeto de retirada de pauta. Ver se eu não me enrolar aqui com os processos. O processo 6737-2023, eu vou falar primeiro dos processos indevidamente pautados. Esse processo 6737-2023, ele já foi relatado e novamente veio à pauta. Eu não tenho certeza se foi uma falha humana do gabinete ou alguma questão do próprio sistema em repautar o processo. Ainda bem aqui que atentamos a isso. De qualquer forma, a razão de retirada de pauta é essa. O processo 15.016 de 2016, ele também está sendo retirado de pauta, que embora cadastrado como ato de admissão de pessoal, uma análise de gestão, um contrato. Da mesma forma como o processo 4909 de 2018, também cadastrado como ato de pessoal, mas que na verdade se trata da análise de contrato e aditivos. Então, esses 3 processos eu quero fazer o registro, são retirados de pauta, tendo em ver que não tem matéria, pelo menos aqui, como estão a ser deliberada por esta Câmara. Tenho também, doutora Estela, e isso aqui a senhora vai ficar à vontade, que eu já vi alguns processos, pode ser de Vossa Excelência, ela está sugerindo que se tome medidas, acredito que monocráticas. O processo 960 de 2004, processo 3157 de 2004 e o processo 120, 12.053 de 2017. Eles eu iria retirar de pauta por não constar o nome do gestor. Mas, vendo melhor, são processos todos, infelizmente, que tratam da vara, aquelas comunicações das ações na Justiça do Trabalho, que acabam chegando no tribunal em larga escala. Então, o motivo seria esse, né, a falta de publicidade, mas aqui também eu faço essa situação, mesmo porque o órgão ministerial tem entendimento que esse procedimento poderia ter destino parecido com a Vossa Excelência deixou declinado com relação às informações que chegam ao tribunal no tocante a essas contratações que aparentemente feitas, né, pelo ente público, o contratado acaba
entendendo que há um vínculo outro, e aciona a Justiça do Trabalho para ver se realmente possui aquele direito. Então, em função disso, esses 3 processos eu também estou retirando de pauta. Tem outros aí, esse aqui eu queria submeter ao entendimento de Vossas Excelências. O processo 380 de 2014 não saiu o nome do gestor, mas se trata da análise de um contrato. E neste aspecto, a manifestação antiga, né, da propriedade jurídica, né, e mais atual do Ministério Público também opinando pela regularidade. Assim como também no processo 9984 de 2015, apesar de não ter saído o nome do gestor, é uma análise também contratual, ato de gestão, e que consta com manifestação ministerial pela regularidade. Indago, inclusive o órgão ministerial, e Vossas Excelências entenderiam haver prejuízo e nós deliberarmos a respeito do processo, tendo em vista a regularidade aqui apresentada. Em sendo assim, eu submeteria esse contexto, passaria a palavra ao órgão ministerial e a seguir decidirmos a respeito. Doutora Estela, por gentileza. Como se trata da análise de contrato, em que não houve nenhum apontamento de irregularidade, né, não haveria nenhuma consequência. Na verdade, os processos seriam, ato contínuo, arquivados. Assim como se tratam de processos 2014, 2015, que inclusive poderiam entrar naquela definição de arquivamento monocrático, né, também não teria nenhuma relevância, então não vejo nenhum óbice a que esses processos serão julgados por conta dessa falha de publicação, uma vez que não tem nenhum prejuízo para o jurisdicionado. Agradeço a atenção, doutora Estela. Com o entendimento do órgão ministerial posto, os processos, então, entram em deliberação e discussão. Vossas Excelências fiquem à vontade. Tolerei o voto pela possibilidade ou não, o mérito. Como votaria a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como votaria a conselheira Renata? Acompanho Vossa Excelência. Aprovado. Excelência, acredito, minha assessoria, por gentileza, acredito que minha pauta esteja esgotada, ok? Em sendo assim, Excelência, não tem mais processo para o dia de hoje. A nossa ordem do dia está encerrada, mas antes... Eita! Acabei passando e até passei à frente do conselheiro Alberto. Para a sua relatoria, desculpe novamente, conselheiro Alberto. Você está com a palavra. Nada demais, presidente, está tudo certo. Eu fiz o envio de um ofício circular para Vossa Excelência, né, o ofício circular número 5 de 2025. Nele contém diversos processos em lista. Como todos eles quase são padrão, exceto 3. Eu vou só declinar esses 3, né? Que tem alguma diferenciação. São os processos de número 22.219 de 2023, onde o Ministério Público faz um questionamento sobre a questão da estabilização. Na realidade, apenas pela recomendação, né, ao gestor do Alagoas Previdência para que não faça novos contratos, não aceite novas filiações e tal, e assim foi feito. O outro processo é o 5208-2023, onde se faz um questionamento da nulidade absoluta, mas que não do mesmo tipo que o senhor comentou, aquela nulidade que já foi enfrentada por essa Câmara por inúmeras vezes, né? Inclusive eu cito, inclusive um dos votos da conselheira Rosa a respeito disso, né, sobre a questão da nulidade que não prejudique e tal, aí a questão de que o servidor não pode ser prejudicado por questões estruturais temporárias do tribunal, que já foram superadas inclusive. E o terceiro, que é o 9173 de 2019, apenas pontuar que é a aplicação do tema 445. E os demais, também pelo registro e sem nenhuma diferenciação. É como eu relato, senhor presidente. Com a palavra ao ministerial, por gentileza. Bem, todos os processos têm manifestação no mérito pelo registro, né? As especificidades foram destacadas pelo conselheiro Alberto. Eu reitero a nulidade suscitada no processo 5208-2023, assim como a questão já abordada pelo conselheiro referente ao servidor admitido sem concurso.
E, no mais, eu reitero as manifestações pelo registro. O entendimento ministerial, os processos estão em deliberação, discussão e deliberação. Como votaria a conselheira Rosa? Com o relator, presidente. Como votaria a conselheira Renata? Com o relator. Eu consignando minha posição única vencida, sendo o caso, acompanho no mérito relator. Excelência com a palavra. Senhor presidente, assim encerra a relatoria por hoje. Muito obrigado. Deixa agora eu acerto. Então, encerrar a nossa pauta do dia. Antes de encerrar a sessão, está franqueada a palavra a Vossa Excelência. Não tendo quem queira fazer uso, está encerrada a nossa sessão, agradecendo a presença de todos, do Regime de Saúde, e fazendo convite para as próximas sessões em dias e horários normais comuns. Muito obrigado a todos.